nós temos quase 60 mil, agora baixou, aí varia, né? Mas fica na casa dos 50 mil, né? Vai um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, mas a gente nunca consegue baixar dos 45 mil, né? Quando a gente está num bom momento, são 45 mil homicídios ano, que é altíssimo, né? É endêmico mesmo assim, e às vezes a gente extrapola e chega quase a 60 mil, que foi o pior período que nós vivemos, que foi entre 2016 a 2018, né? Que deu esse pico, assim, que na média a gente quase beirou 60 mil óbitos. Aí a gente teve uma redução a partir de 2018, antes do governo Bolsonaro, ou seja, não teve influência alguma do governo Bolsonaro, e depois voltamos a crescer em 2020, e aí nós temos agora uma estagnação novamente em 2021, tivemos um platô em 2021 e 2022 ainda não se sabe ao certo. Mas o que eu quero chamar a atenção é isso, o nosso campo de esquerda ele faz uma grande confusão, né, em relação a óbitos, em relação aos homicídios. E eu falo isso porque eu trabalhava, né, a minha lotação, a última lotação era na divisão de homicídios, na área operacional e investigativa da divisão de homicídios, aqui de Porto Alegre. E tem uma grande confusão no nosso campo da esquerda que não se aprofunda muito nos debates sobre segurança pública. Então acaba trazendo alguns clichês. Então faz a leitura que é a seguinte, e eu já fui cancelado muito nas redes sociais por causa dessa leitura que eu disse que estava equivocada e não aceitaram que estava equivocada a leitura. E a leitura que era feita era a seguinte, bom, temos a polícia que mais mata no mundo. Fato. Né? A polícia do Brasil é a polícia mais letal do mundo, ou pelo menos uma das mais letais do mundo. Isso é um problema grave, endêmico, e tem que ser combatido. Mas não é porque ela é a polícia que mais mata no mundo que a maioria dos óbitos no Brasil são realizados pela polícia. A maioria dos óbitos do Brasil estão vinculados a disputas entre facções criminosas e principalmente vinculadas a guerras drogas, né, que gera, né, esse grande narcotráfico que vai disputar o mercado através da morte, porque é a forma, né, como o que é ilícito disputa espaços econômicos. Então, quer dizer, um grande problema que nós temos hoje é o nosso sistema da guerra às drogas, né, importado dos Estados Unidos, que os Estados Unidos já vem modificando a sua percepção, o Canadá já modificou, o México vem modificando, a Suíça, enfim, e começa com uma legalização da maconha, por exemplo. Então, só para abrir uma perna aqui, né, na nossa, né, uma brecha aqui no nosso debate, mas vamos voltar ao que eu estou falando. Então, quer dizer, a maioria dos homicídios, cerca de 70% a 80% dos homicídios, tem relação direta com a guerra às drogas e disputa entre facções. Tem uma porcentagem pequena envolvida com execuções ou, enfim, confrontos policiais, mas que é ínfimo, mas é altíssimo num país democrático, né, que não pode conviver com uma situação de tantos homicídios cometidos pela polícia, seja em legítima defesa. Aí o argumento é muito amplo, mas mesmo em legítima defesa não é possível que a gente consiga conviver com esse índice de homicídios cometidos pela polícia. Mas não podemos confundir, porque senão qual é a sensação que boa parte do nosso campo tem e qual é a dinâmica que é levada para a rua? Nós temos, a maioria dos óbitos são cometidos pela polícia, ou seja, todos os óbitos de jovens negros da periferia são cometidos pela polícia. Olha, eu trabalhava na divisão de homicídios, investigava mortes de jovens negros da periferia, e eu posso afirmar que a infinita maioria era disputa de tráfico de drogas, e muito poucos casos que eu investiguei, talvez 2 em toda a minha carreira, eram de policiais, e olha, nos casos que eu investiguei, eram policiais em confronto com criminosos numa situação de legítima defesa. Entende? Mas eu não estou dizendo que não existam, né, grupos de extermínio, não existam, etc, etc. Mas a gente não pode confundir esses conceitos. E isso demonstra o quê? Que o nosso campo, infelizmente, não se apropria do debate sério, sem lacração, um debate profundo sobre segurança pública e, pior, não consegue dialogar com a base que executa as políticas de segurança pública. Não consegue ter a percepção que existe diferença entre o pelotão de choque de uma divisão de homicídios, não consegue entender que tem uma diferença entre policiamento ostensivo de uma delegacia da mulher, não consegue entender que tem diferença entre o BOP e a delegacia do idoso, né? Não tem diferença entre a Patrulha Maria da Penha e, sei lá, a CORE, sabe?
começa a achar que tudo é a mesma coisa, que toda a polícia é a mesma coisa, que a polícia é uma coisa, uma massa amorfa, que a instituição policial que serve a um Estado burguês, capitalista, que tem como objetivo manutenção do status quo e vai usar o seu braço armado para isso, e vai usar o judiciário para isso, e vai usar o Ministério Público para isso, né, que é todo um sistema, né, estatal que tem como objetivo a manutenção do status quo e, digamos, perpetuar a violência, numa lógica de racismo estrutural, genérico do nosso país, não consegue entender que isso é uma coisa e outra coisa é o policial que tem o seu emprego, que tem as suas dívidas no banco, que tem os seus problemas particulares e pessoais, que as coisas estão dissociadas, né? E aí a gente não consegue fazer um debate sobre segurança pública séria. E o pior, né? O Partido dos Trabalhadores foi o partido que mais investiu e mais fez mudanças dentro das corporações, na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Federal com o governo Lula, nas polícias civis, na Polícia Civil e na Brigada Militar aqui do Rio Grande do Sul, por exemplo, com o governo Tarso Genro, também do PT, teve valorização salarial, teve um projeto de carreira, mas a gente não conseguiu, né, repassar a lógica do que nós queremos como política de segurança pública. Nós repetimos alguns conceitos já conservadores em relação a isso, e, por outro lado, também trabalhamos sempre na lógica de crítica constante e absoluta a tudo que a polícia faz. A gente não consegue dissociar, sabe? Por exemplo, o caso de Sergipe, que é um crime hediondo, né, baseado na tortura com asfixia, né, realizado por 2 policiais criminosos naquele caso, com todos os outros casos, né, de repente benéficos que aquela corporação, no caso a PRF, tenha feito. Por exemplo, a PRF, para mim, é a polícia modelo em termos de carreira, né? Carreira de entrada única, é uma só a entrada na carreira única, do início ao fim, tu vai progredindo, ela é desmilitarizada, ela é bem equipada, mas, enfim, temos esses casos de aparelhamento do governo, né, que modificaram a lógica dessa corporação. Mas daí a gente, como campo de esquerda, vai lá e demoniza toda a instituição, absolutamente todos os policiais, e isso facilita muito o jogo da extrema-direita para entrar e utilizar o medo da população, porque daí eles vão dizer o seguinte: se mataram alguém numa parada de ônibus, que foi o caso aqui em Porto Alegre, uma jovem trabalhadora que morava na periferia, saiu do seu trabalho de noite, numa parada de ônibus, levou um tiro no peito porque demorou para entregar o seu celular. E aí a gente não consegue, sim, ter esse sentimento de revolta que a sociedade tem numa situação dessas, né? Uma jovem da periferia, vinha trabalhando, não consegue perceber que esse medo é utilizado pela extrema-direita, que diz o seguinte: bandido bom é bandido morto. É claro, pega esse emocional das pessoas e, por outro lado, o nosso campo não consegue dar uma resposta racional em relação... Tá, o que a gente faz com um criminoso que faz isso? Qual é a nossa resposta no campo da esquerda? A gente não consegue dizer. A gente vai dizer que mas é uma estrutura que gerou esse jovem que não conseguiu emprego porque não teve educação. Perfeito, eu entendo perfeitamente porque que ele está ali, e é por causa da desigualdade social, da falta de oportunidades, etc, etc, etc. Mas no momento que aconteceu o crime, eu tenho que dar uma resposta. E a resposta não pode ser: não, vamos ressocializar. Claro que a gente tem que ressocializar, mas eu tenho que dizer algo para essa pessoa, porque ela tem medo, ela tem revolta. E aí o emocional é muito fácil a extrema-direita ganhar com isso. E é o que eles têm feito, assim, nos dando, enfim, né, várias goleadas, né, nesse campo. Perfeito. Vereador, a reportagem de capa da Carta Capital dessa semana trata também deste tema, né? O tema geral é o fim da Idade da Pedra, mas, na verdade, o conjunto da capa é composto por 2 reportagens, uma da Ana Flávia Gussen, justamente sobre os políticos que exploram a violência policial para auferir dividendos eleitorais, e outra do editor de economia, Carlos Drummond, que fala sobre a dilapidação da economia nacional pelas políticas do Paulo Guedes. Mas, assim, a matéria da Ana Flávia Gussen, ela menciona algo que o senhor acabou de falar, que é sobre o aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal, que até então era tido como uma instituição modelo, né? Mas que acabou sendo, de uma certa forma, sequestrada pelo governo, e, sobretudo, a partir do momento em que o então ministro Sérgio Moro autorizou que essa corporação participasse de operações em áreas urbanas, começou a haver uma confusão ali da missão institucional dessa corporação, e eles passaram a protagonizar cada vez mais chacinas policiais nessas atuações em parceria com a Polícia Militar, como ocorreu, por exemplo, na Vila Cruzeiro.
Você que acompanha assim, mais de perto, né, o que aconteceu exatamente com a PRF nesses últimos anos de gestão Bolsonaro? Não, ele, por exemplo, já retirou, para início de conversa, né, a matéria de direitos humanos foi retirada da Academia de Polícia, da Polícia Rodoviária Federal, que era uma academia modelo, já começa por aí. Então, quer dizer, isso, além de não ter esse conteúdo, né, é bom que se diga, né, nos governos Lula, se criou um sistema nacional de academias de polícia. Então, os conteúdos eram igualitários para todas as academias de polícia, tinham que seguir a normativa federal, que tinha X horas de direitos humanos, tu entende? Tinha toda uma lógica de redemocratizar dentro das academias de polícia as corporações. Bom, na Polícia Rodoviária Federal foi retirada essa matéria, ele colocou somente os, digamos, bolsonaristas mais radicalizados nos cargos de chefia, de todas as chefias da corporação, né? E a partir disso, então, ela começa com uma lógica de militarização dessa instituição. Esse é o ponto-chave, né? No momento, nós estamos vivendo a militarização de instituições civis. Então, a Polícia Rodoviária Federal, que tem uma característica civil, passa a tentar ser militarizada, na lógica, né, de estrutura, de fazer a ordem unida, das suas formaturas. Tu começa a ver uma estrutura de militarização dentro da instituição. É só tu ver as formaturas de policiais rodoviários federais. Tu acha que é uma polícia militar. Não estou dizendo que tem que ser uma bagunça, que cada um faz, mas assim, a ordem unida, aquelas coisas extremamente militares, né, na Polícia Rodoviária Federal. Isso começa a acontecer. Isso começa a acontecer na Polícia Federal também, o aparelhamento geral, colocando só delegados radicalizados. Tanto é que não consegue, toda hora o Bolsonaro está trocando alguma chefia quando ele não consegue ter o controle absoluto e alguma investigação avança, principalmente no Rio de Janeiro, contra a sua família. E na Polícia Rodoviária Federal, e tu pode ver onde é que acabam acontecendo as situações no Rio de Janeiro, que é a região onde Bolsonaro tem toda uma influência política, né, e aonde tem essas vinculações com a milícia, e aonde tanto a Polícia Federal começa a ser aparelhada de uma forma brutal, quanto a Polícia Rodoviária Federal acaba fazendo um papel de força auxiliar, né, do bolsonarismo em diversas situações, como, por exemplo, ele andar sem capacete em rodovia, não ser multado e ir em cima de uma moto da PRF. E o mais bizarro é o Genivaldo ter sido morto com gás lacrimogêneo numa viatura, uma pessoa com problemas mentais, sendo que ele foi abordado porque estava sem capacete, ou seja, talvez até mesmo seguindo o exemplo do Bolsonaro. Porque se a autoridade máxima do país faz um crime de trânsito e não é punida, bom, nem todo mundo pode fazer, né? Se a autoridade máxima pode, todo mundo pode, é o símbolo que está sendo passado. Então nós vemos sim um aparelhamento, infelizmente, dessa importante corporação, que é uma corporação modelo, e uma tentativa de militarização de todas as instituições que têm característica civil, guardas municipais, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civis, Polícia Federal, né, polícias penais. Então, é muito grave, sabe, o objetivo. Enquanto nós deveríamos estar caminhando para uma desmilitarização, nós estamos caminhando para uma militarização e cada vez de forma mais subalterna à lógica das Forças Armadas que hoje dominam, né, o governo Bolsonaro, com mais de 7 mil militares aí. Vereador, apesar desse incentivo à violência, né, por parte do governo Bolsonaro, até do slogan, o povo armado jamais será escravizado, e parece que quem apoia esse tipo, né, de discurso se resume aos bolsonaristas raízes, né? Digo isso porque esta semana o Datafolha trouxe uma pesquisa dizendo que 70% da população não acredita que andar armado vai garantir a segurança das pessoas. E aí eu lhe pergunto se esses dados, o senhor acha que esses dados vão influenciar de alguma forma na escolha do candidato nas eleições presidenciais? Sim, eu acredito que tem influência, sim. É bom que se diga, né, que essa flexibilização do Bolsonaro quanto ao comércio de armas de fogo, porque o que acontece? A gente tem o Estatuto do Desarmamento, que é uma lei, né? Então, ela é mais difícil de ser alterada, mas nós temos várias portarias que regulamentam essa lei, que o governo pode fazer e mudar a hora que quiser. E é isso que o Bolsonaro fez. Por canetaço, ele foi flexibilizando quantidade de armas de fogo, quantidade de munições, né? Ele foi alterando acesso a armas de fogo, ao comércio de armas de fogo e permitindo praticamente o porte restrito de quem seja CAC, quem tem o registro ali de caçador, atirador e colecionador,
tem a desculpa de que está indo ao clube de tiro treinar e pode andar com a arma no corpo, municiada, ou seja, pode portar arma de fogo, algo que é ilícito pelo Estatuto do Desarmamento, né? E aí nós vemos, o que nós vemos agora? Várias matérias e estudos demonstrando que vários membros de facções criminosas, sejam milícias, sejam o crime organizado, né, do narcotráfico, o traficante de armas de fogo, têm se utilizado dos CACs, né, de um registro oficial, para comprar armas no mercado oficial e distribuir para suas facções. Tamanha facilidade. Inclusive, o Bolsonaro derruba uma portaria, que é completamente irracional, que tinha ali como objetivo o rastreio de munições e armamentos. Quer dizer, se ele é favorável à segurança pública, e o básico da segurança pública que nós temos que investir é na investigação, principalmente nos crimes de homicídio, ou do tráfico internacional de armas, ou do tráfico de armas, nós temos que ter o rastreio das armas. Quer dizer, aí um presidente que se diz a favor da segurança pública retira o rastreio, não é racional. Não é racional para quem diria que nós estamos favorecendo a segurança pública, etc., que é um discurso de campanha. E eu acredito que isso tenha ficado muito evidente. Por que acontece? Essas armas de fogo propagadas dessa maneira colocam em risco tanto os policiais, porque daí tem mais armas, né, que a gente não sabe se é legal ou não, ou mais pessoas circulando com armamento, além dos policiais. Então, o policial nunca sabe se quem ele está abordando é um criminoso, é alguém que tem o porte, é alguém que tem só posse, é alguém que só tem o registro. Enfim, tu cria uma situação complexa, né, e envolve isso com bebida, discussões banais, com feminicídio. Os feminicídios têm aumentado dramaticamente, né, cometidos por armas de fogo, e nós temos uma situação que faz com que a criminalidade também, no mercado ilícito, tenha uma facilidade ainda maior de acessar armas de fogo e se armar cada vez de forma mais forte. Então, no meu ponto de vista, isso tem que ser uma política que tem que ser revista urgentemente, tá? Porque não é possível que um atirador, né, um colecionador tenha 60 armas de fogo de grosso calibre. Não tem sentido nenhum racional disso acontecer, a não ser armar grupos paramilitares, tá? Tanto é que isso é instigado o tempo inteiro pelo Bolsonaro, isso é falado o tempo inteiro, numa eleição, não sei o que, nós vamos utilizar as armas, um povo jamais será escravizado armado, tu entende? É sempre no sentido de que, se eu não for eleito, não imprimirem o voto, não sei o que, eu vou utilizar os meus grupos paramilitares armados. Então, quer dizer, isso é muito perigoso, né? E isso é algo que tem que ser um alerta para a população, para que não caia nesse discurso, mais armas é mais mortes, não existe nenhum estudo científico que comprove que mais armas reduzem a violência. Então, quer dizer, não importa o teu gosto, não importa o que tu pensa, o teu sentimento de liberdade, o que importa é, como política pública, nós não podemos admitir isso, porque cientificamente é comprovado que mais armas geram mais mortes, tanto é que, ao mesmo tempo que foi aumentando o acesso às armas de fogo, foram aumentando os homicídios que vinham numa descendente considerável, e também agora, mesmo nesse platô que nós tivemos, se comprova que se tivéssemos menos armas de fogo, teríamos menos mortes. Então, me parece que esse tem que ser um centro nevrálgico do debate sério. Não é demonizar quem é o CAC, aquele tradicional, quem é o cara que é esportista, quem acredita no esporte, ou que, né? Não é nesse sentido, né? Mas nós temos que cumprir o Estatuto do Desarmamento, algo que foi votado, né? As portarias têm que ser revisadas, e nós temos sim que influenciar, né, na mudança de comportamento da nossa sociedade e também investir em saúde, investir em segurança, investir na educação, naquilo que é básico, né, para termos uma sociedade melhor. Não é armar a população que passa fome hoje, né, a grande parte, que vai resolver qualquer situação aí de violência no nosso país. Vereador, uma pergunta novamente sobre o caso da Polícia Rodoviária Federal e a morte do Genivaldo dos Santos lá em Sergipe. No primeiro momento, a Polícia Rodoviária Federal divulgou uma nota que descreveu uma cena que simplesmente não existiu. A nota dizia que os policiais tinham usado de um método inofensivo para conter uma reação violenta do Genivaldo. Essa semana, além disso, nós vimos o chefe da inteligência da PRF e o seu diretor executivo exonerados dos cargos para assumirem cargos nos Estados Unidos. Na verdade, é uma promoção para eles. A pergunta é, o senhor diria que diante desse tipo de situação existe um incentivo para que os policiais rodoviários federais continuem agindo de forma violenta? O senhor diria que é provável que nós venhamos a assistir novamente casos como esse do Genivaldo? Sim, me parece que sim.
E é muito interessante, né? A não sei que 2 policiais rodoviários federais vão fazer nos Estados Unidos, né? Talvez cuidar de rodovias federais, não faz o mínimo sentido. Talvez tenha alguma... o Brasil tem aberto lá alguma rodovia federal lá, tu tá entendendo? Não. Assim, racionalmente, não provavelmente de Miami até a Disney, né? Miami até, sei lá, eu não sei, né? Mas tem que pensar a respeito. Porque a Polícia Federal até faz sentido, imigração e tal. Agora, na boa, né? A Polícia Rodoviária Federal não faz o mínimo sentido, e não é menosprezar a polícia. Racionalmente, qual é a função da Polícia Rodoviária Federal, né? Mas me parece que sim, tu entende? Porque o que acontece? E por isso que eu defendo muito, né, o uso de câmeras corporais, né, nos coletes das polícias. Os policiais, porque daí não tem discussão, né? O policial vai dizer que é aquilo e aquilo está comprovado, ou se a vítima disser que foi agredida por um policial. Quer dizer, isso vai favorecer o trabalho policial, vai ser possível que a gente avalie onde houve a falha, né? Isso melhora, inclusive, a gestão das polícias e reduz tanto os crimes cometidos contra policiais quanto os crimes cometidos pelos bons policiais. Esse caso de Genivaldo, se não tivesse sido filmado, isso ia ficar por isso mesmo e acabar essa história. Porque essa é a versão da polícia, que houve agressão, usaram gás lacrimogêneo. O gás lacrimogêneo, em tese, é uma arma não letal, mas a gente sabe que é letal nessas circunstâncias, né? Porque qualquer pessoa que tenha feito o uso... Porque, assim, toda vez na polícia é o seguinte, se tu vai utilizar gás de pimenta em alguém, né? Se tu vai portar um gás de pimenta no teu colete, tu tem que ter levado já, né, um jato de gás de pimenta, tem que ter passado pelo treinamento para saber qual é o efeito. Se tu vai usar o gás lacrimogêneo, tu tem que ter passado por um treinamento em que tu foi, né, colocado sobre o efeito do gás lacrimogêneo. Isso é básico, porque daí tu tem que saber como tu tem que agir e tal. E todo mundo que tem um mínimo de treinamento sabe que tu não pode deixar durante um tempo uma pessoa num ambiente restrito, fechado, né, inalando gás, porque ele simplesmente acaba com o oxigênio e ele contamina, né, ele tem um alto poder de contágio. Então, por isso tem que ser em ambientes abertos ou numa sala muito grande por um curto espaço de tempo. É assim que funciona. Então, por isso que eu digo, aquilo ali não tem como a pessoa não perceber que o resultado seria o óbito do Genivaldo ficar dentro de um porta-malas depois de uma luta corporal, né, dentro de um porta-malas inalando gás. Não tem o mínimo sentido tu achar que, né, que eles não saberiam que, nossa, nós queríamos só que ele desmaiasse porque ele estava muito nervoso. Não existe isso, né? Mas eu vejo um incentivo, sim, né, nas falas, nessa lógica de, eu exonerei, mas mandei para os Estados Unidos, né? Porque existe uma tentativa hoje, porque o Bolsonaro ele perdeu muito espaço nas corporações policiais a partir da reforma da Previdência, em que ele mexeu na Previdência, que ele mexeu na pensão pós-morte dos policiais mortos em serviço, em que ele reduziu dramaticamente os valores repassados às famílias, né? Ele praticamente acabou com a pensão pós-morte em serviço dos policiais. Então, há uma revolta muito grande dos policiais que apostaram nele nesse momento. Então, ele precisa, né, criar situações em que ele diga que eu estou do lado da polícia. Então, ele começa a legitimar, né, esse tipo de assassinato, ele começa a mandar aqueles que são criticados para cargos melhores, ele começa a fazer movimentos de que vai ter melhorias salariais e das corporações. Mas tu vê que isso é uma questão totalmente eleitoreira nos últimos 5, 6 meses antes das eleições. Então, ele vai se utilizar, assim, dessas situações para tentar capitanear e capitalizar votos nesse período eleitoral.